Seja bem-vindo ao Strike Podcast, o programa da Strike Sports, que tem entrevistado atletas e personalidades técnicos e mestres que tiveram influência direta nas Olimpíadas e na participação do Brasil no Taekwondo. E hoje estamos com a participação especial de uma pessoa que eu considero um dos maiores descobridores de talentos que esse país já teve no nosso esporte, que é o Taekwondo e arte marcial, que é o Clóvis Aires. E hoje vamos conhecer a sua história desde 1977 até os dias de hoje. Saber o que ele vem fazendo e conhecer curiosidades de Natália Falavinha, Carmen Carolina, Wallace Aires, que é seu filho, e outras coisinhas mais. Boa noite a todos, né? É um prazer realmente estar aqui, podendo compartilhar alguns conhecimentos que nós realizamos, né? E para que todos também possam conhecer um pouco dos atletas, que talvez a gente possa dizer o nome, mas que são coisas que aconteceram no nosso dia a dia e a gente pode estar assim compartilhando. Esse é o meu ponto de vista, de estar nesse momento com vocês aí, muito feliz em estar podendo dar essa entrevista. Então, para começar, eu te pergunto, como foi que você começou a treinar o Taekwondo e como conheceu a modalidade? Bom, o início foi em 1978. Um amigo, eu estava junto com um amigo na praça, no horário de almoço de trabalho, e um amigo dele chegou e convidou ele se ele queria fazer uma aula experimental. Aí o amigo dele falou que não tinha interesse. Aí ele virou e falou para mim: e você, não tem vontade? Eu falei: como é que funciona isso daí? Ele falou: é chute e tal, você pode fazer uma aula experimental para ver se você gosta. Eu falei assim: qual que é o dia? É terça e quinta, o horário, das 6 às 7 da manhã. Eu falei: eu vou. Cedo, né? Eu vou experimentar. Cedo? Nossa, muito cedo. E aí comecei, a partir disso daí eu comecei os primeiros chutes do Taekwondo. E como é que era na época? Os treinamentos, os chutes, a aula em si? Na verdade, aquele tempo, você viu, 1978, não existia protetor de cabeça, não existia caneleira, alguns coletes ainda eram daquele de bambu, né, que os pessoal bem rústico, né? E se você pensar em piso de academia, não existia tatame, às vezes você treinava num piso grosso, talvez escorregava, era azulejo, não tinha um lugar assim bem apropriado que como tem hoje, né? Você ia para alguns eventos, algumas competiçõezinhas que tinha regional, você marcava com umas fitas, colava fita no meio de uma quadra de futebol de salão, e aquela era a divisão da quadra. Você vê como é que é, a coisa era antiga mesmo. Você se apaixonou pela modalidade mesmo dessa forma, né? Mesmo numa época que era mais violenta. Sim, eu gostei porque eu não sei, na minha vida eu já tinha eu já gostava de ficar mexendo com perna mesmo sem ser treinar Taekwondo. Fazer alguns alongamentos, levantar a perna, eu tenho uma boa flexibilidade, né? E aí eu fui começando, né? Fui gostando. E nesse caminho foi surgindo, né, a possibilidade de você disputar alguns campeonatinhos norte paranaense, nas faixas coloridas, e assim foi dando os primeiros passos do Taekwondo na minha vida. E como foi até a faixa preta? Um percurso curto? Eu peguei um percurso, porque naquele tempo não se formava um faixa preta como forma rápido hoje, né? Eu comecei em 78 e fui me formar faixa preta em 87. Tá? E aí, nesse percurso, eu disputei alguns campeonatos paranaenses, mesmo sendo faixa vermelha na preta, né?
e fui bicampeão paranaense, e aí me formei em 87 faixa preta. Aí a partir de 87 que eu me formei faixa preta, eu já montei uma academia, uma associação Pequeno Tigre Taekwondo, que sempre foi o início da minha academia. E como foi esse início? Esse início eu montei num bairro chamado Vivi Xavier, aqui em Londrina. E era num centro comunitário. E o piso, como eu te falei, né, era um centro comunitário. Você chegava lá, às vezes não estava nem limpo, você tinha que passar um pano e limpar. Era muito difícil, porque era 1 hora só de treino e era 2 vezes por semana. Era terça e quinta. E a dificuldade era grande. E eu sempre, na minha linha de esporte, eu sempre gostei e tive muito aluno criança. Então você imagina, você trabalhar criança de 7 a 12 anos. Não é fácil. Meus alunos, eles eram assim. Então, mais para frente um pouco, surgiu uma possibilidade de eu dar aula no ginásio chamado Maria Cecília. Aí já era uma quadra maior, um clube, né? E nesse clube, eu tinha 100 alunos. Você falava assim, fazia uma fila de 10 de frente e 10 lateral. E sem treinar ao mesmo tempo? Você imagina, a mesma aula. Porque só tinha 1 hora. E você acredita, e nesses percursos eu chego lá para você ver como é. Aí você falava fila, todo mundo ia para fila, e eu nunca fui, eu falei assim, eu gosto de disciplina, eu gosto muito do respeito. E eu não tinha dificuldade em coordenar essas crianças. Por quê? Criança, você tem que saber falar com ela. Se não adianta você falar que você vai levar com ferro e fogo, que não dá. Então, o diálogo era bastante. E na minha vida, quando eu comecei ali a dar o taekwondo, o primeiro objetivo meu não era fazer campeão de luta, era fazer campeão da vida. Eu queria pessoas disciplinadas, eu queria pessoas fora da droga, respeitando seus pais, estudando e tirando notas boas. Só que nesse arranjo surgiu os campeões, é isso, né? E eu dando essa sequência. E nessa sequência, por exemplo, do Maria Cecília, que já começou a surgir a Carmen, que levou o irmão dela para treinar e acompanhou ele. Falou, eu vou junto com o meu irmão. Aí o irmão para frente parou e a Carmen deu essa sequência. Uma atleta olímpica começou a treinar dessa forma, né? Ela contou. Exatamente. Clóvis, e muita gente conhece esse nome, Pequeno Tigre, e se pergunta exatamente por que Pequeno Tigre. Bom, na verdade, quando eu comecei para montar a minha associação de taekwondo, eu queria colocar o nome Tigre. Por quê? O mapa da Coreia ele é em formato de tigre, né? E tem uma foto que mostra isso. E eu tinha essa foto e falei assim, eu vou colocar Tigre em homenagem. Só que no Paraná já tinha uma academia chamada Tigre, que é em Curitiba. Aí eu falei, já que não é Tigre, eu vou colocar Pequeno Tigre, mas tem que sair Tigre. Aí ficou a Pequeno Tigre. Até os pessoal se relacionavam, não, Pequeno Tigre é só infantil. Não, no começo foi academia, porque meus atletas foram infantil e esses foram criando juvenil, adulto e formou os atletas que tem aí. Todo pequeno tigre um dia vira um tigre grande, dessa forma. Exato, ele cresce. E como foi a questão dos resultados, os primeiros campeonatos nacionais e o destaque dos teus atletas? Como é que isso aconteceu? Bom, em 91, nós tivemos o primeiro campeonato infantil e juvenil. E foi no Lagoa, Rio de Janeiro, no clube ABB. Nessa época, a Academia Pequeno Tigre na Federação Paranaense é a única que tinha documentos legais para estar participando de um campeonato oficial. E o presidente ele era muito taxativo. Se tem documentação que está dentro, você participa. Se não tiver, não participa. Aí eu fui só com meus alunos, porque só eles tinham a associação.
Pequeno Tigre, e eu representei a Federação Paranaense com os meus alunos. E nesse evento, o engraçado foi que desses atletas que eu levei, eu tive 2 vice-campeão e 3 terceiros, já no primeiro evento oficial disputando pela academia. E isso como o pessoal ainda na juvenil? Infantil e juvenil. Eu tinha a equipe infantil e juvenil. Esse foi o primeiro campeonato. E assim por diante, eles foram acontecendo sucessivos outros campeonatos brasileiros e assim por diante foram dando certo. Mas no adulto, quando começou a aparecer resultados adultos? Bom, ali a gente volta ali porque nós tivemos vários eventos. Por exemplo, vamos falar assim do começo, que estão assim nomes que apareceram em cenário nacional e internacional: o Carmen, o Wallace, a Juliana e a Natália. Esses foram os pesos de nome, como eu tive vários outros atletas. Eu não comento o nome de outros, mas eu tenho vários outros nomes de atletas que são peso também, tá? Então, eu estou citando aqui, mas sabem que tem muitos que foram 5, 6 vezes campeão brasileiro, que disputaram o S-Open, que foram medalha nos Jogos Pan-Americanos também. Mas aí começava, então eu levava ele, disputava juvenil. No adulto também, a gente podia participar da seletiva juvenil no Paraná e adulto. Então, às vezes, ia disputar um campeonato juvenil e depois, quando eu estava adulto, esse juvenil estava no adulto também. Isso foi, assim, um fator de crescimento também dos atletas ali. E eles ganhavam? Tinha bons resultados mesmo no adulto? Olha, eu falava sério para você, a gente, quando viajava com a equipe, o Paraná, os meus atletas, eles tinham sempre resultado de campeão, vice ou terceiro, sempre estava ali nas finais. E se você colocar ali esses atletas que eu já citei os nomes, ele estaria sempre ali nos títulos de campeão. E essa ideia de participar de campeonatos internacionais, com o objetivo de trabalhar a mente deles? Sim. Em 93, surgiu um campeonato Pan-Americano Open em Orlando. Eu recebi um convite e eu vi a possibilidade de fazer o quê? Com que esses atletas que participassem desse campeonato aberto, eles não tivessem medo e preocupação de, quando eles fossem para um campeonato oficial, encarar americano, canadense, coreano, porque nesses abertos participa de tudo. E aí eu comecei a fazer um trabalho psicológico com eles, que eu queria eles ver num nível, experimentar um campeonato que era um aberto. Na hora que tivesse um oficial, não ia ter peso na cabeça. Eu fui para um Open e lutei com o Canadá, ou lutei com os Estados Unidos. Não independe o país que você lutou, mas na cabeça de quem foi, eu já não estou no Brasil mais, eu estou disputando um campeonato fora. Então, automaticamente, o psicológico de qualquer um de nós somos assim. Eu não estou disputando um brasileiro, estou disputando um campeonato internacional. Então, tem um peso psicológico que você já faz assim, ó. Você sai de um brasileiro para você ir para um Pan-Americano Open, você já dá uma subida. E eu levei 4 vezes no Pan-Americano Open, né? 93, 94, 95 e 96, e mais 2 Open na Itália. Então eu levei atletas para 5 eventos para ganhar experiência e somar, para que não tenha preocupação de quando pegar outros adversários, está tendo medo ou pesou. Não pesa, a gente tem que estar preparado. E como você trabalhava, por exemplo, em um desses eventos, quando você enxergava que o atleta estava com medo, como é que você fazia? Bom, eu tinha assim, eu primeiro, quando eu levava a equipe, eu já colocava assim na cabeça deles: pessoal, vocês estão aqui, vocês são os melhores do Brasil.
Vocês são aqui. Agora você vai pegar outro adversário achando que eles são melhores que vocês? Eles não são. Vocês podem pôr na cabeça de vocês. Vocês vão ter que ter inteligência e sabedoria para administrar chutes, pensar na luta. E isso eu tinha facilidade em colocar eles na luta. E quando eu via no decorrer da luta, ia se acontecendo algumas coisas, eu já ia mudando o estilo dele na luta. Falei, a perna dele pega, agora não, troca de base. Então, nessa arranjo que a gente ia fazendo, ele já ia se encontrando na luta, às vezes começava perdendo, virava ou ganhava, eu fazia segurar o resultado também, não deixava ir muito para cima, que eu gostei de uma luta boa, sabe que jeito? Tecnicamente. Eu nunca fui fã de nocaute. Não tinha esse objetivo de falar meu atleta assim, tem que nocautear. Não, você ganha. Vamos ser também, a gente tem que ser humano, né? Embora que dentro das 4 linhas ali não tem isso, né? Mas eu procurava manter esse equilíbrio de se poder ganhar, vamos ganhar sem precisar nocautear. Se fosse necessário, a gente partia para lutar melhor. A tua participação também na parte de competição, você viajava e entrava na luta do mesmo jeito? Isso. Às vezes eu estava treinando a equipe, porque a gente já começava a fazer uma preparação bem antes. Aí os atletas falavam assim, mas mestre, o senhor vai lutar, porque eles gostavam de eu ver lutando, porque eu lutava com eles na academia, com os atletas, mesmo juvenil, eu trocava ali, eu exigia dele. Às vezes eu chutava na cabeça deles assim, só relava o pé assim, sabe quando mexer com o brilho do atleta, eles ficavam pé da vida, porque não queria ficar levando, mas não era bater, eu só encostava assim, só para fazer, se eu quiser eu faço. Aí eles falavam assim, mestre, vai, luta também. Vai ser meu negócio, eu já estou indo mesmo e competir. Aí eu fui ao primeiro evento em 93 em Orlando, né, um Open, né, foi eu e o Wallace, e teve uma outra, Daniela Sargento também foi para esse evento, né? E nesse evento sempre era 2, 3 lutas. Nesse evento foi 2. Eu ganhei uma e fui para a final em Orlando. Aí nessa luta minha de Orlando, eu estava empatado com o americano 2-2. Faltava 15 segundos. Eu falei, empatar com o americano, num Open, nos Estados Unidos, com a arbitragem toda americana, 2-2 eu vou perder. Aí eu vou fazer o terceiro ponto, que daí eu já estou sossegado. Faltava 15 segundos para acabar. Na hora que eu fui chutar, levei uma rodada. Sabe aquela rodada que pega o capacete e vira do lado? Aconteceu. E fazer o quê? Aí não deu tempo mais de correr atrás. Aí acabou a luta. Aí vamos. Aí nessa sequência, isso foi em 93. Nesse 93, eu fui vice. Aí em 94, no México. Como eu levei a rodada desse americano, eu falei assim, eu treinei para essa rodada dele. Ele dava um mondolhô caprichado. A hora que tentava o bandal, ele rodava. E eu treinei que toda hora que eu chutasse, eu ia baixar o corpo e o pé dele ia girar em cima. Sabe o que eu fazia? Eu colocava uma cordinha para paralelo, assim, que eu treinava todos os meus atletas, numa altura menos de 70 ou 80 centímetros de altura, um segurava a cada lado essa cordinha, e eu fazia chutar bandal por baixo. Então eu tinha que abaixar o corpo para encaixar o chute lá na frente. E isso era para fugir do mondolhô. Eu vou buscar, mas minha cabeça não vai levar a rodada mais. E os atletas eu treinava eles assim também. Aí em 94 no México, eu ganhei 3 lutas, fui campeão no México em 94. 95 em Los Angeles, em São Francisco, eu fui segundo lugar, 3 lutas também, perdi a final com o canadense, mas o canadense nós empatamos também 2-2. Mas se eu for dizer assim, que o canadense ele tinha uma técnica, eu percebi, ele tinha superioridade de movimentação diferente, ele ganhou. E sabe quem estava na mesa dessa luta? O cara que ganhou de mim em 93, o americano. Ele era árbitro internacional, você imagina. O cara era bom, eu considerava, ele era bom. Aí isso foi em 95, 96, em Los Angeles.
Aí eu fiz 3 lutas e quem foi para a final? O cara que ganhou de mim em 93. É o que eu estava esperando. Falei, agora hoje, meu filho. Você sabe que você acordar assim no hotel? Eu acordei 6 horas da manhã e eu não sabia que ele estava na categoria, mas eu estava aqui mentalizando ele. Falei assim, eu fiquei no corredor do hotel, movimentando, assim, uma coisa bem básica, só mental, entendeu? Eu falei assim, aqui entrei na luta com ele, eu falei assim, eu vou ameaçar que deu o bandal. Se ele ameaçar que virou a bundinha para rodar, eu vou mandar. Aí tá, é porque a pessoa conta, né? Na hora que eu ameacei, que ele já tinha me pego na outra vez, ele falou, eu pego de novo. Pega não. Nas costas. Aí, eu ameacei o chute. Ele mostrou que ia rodar. Falei assim, mas você não roda. Você pode rodar, mas não vai me pegar. Aí, eu não ameacei. Eu fui e entrei. Pau! Eu peguei o bandal primeiro do que a rodada dele. Mas o pé chegou ali e o pé dele já cantou aqui em cima. Mas falei, não. Foi 1-0 para mim. Aí, essas coisas foi rolando. E eu fez mais outro, ele rodou de novo, não pegou. Só que daí não rodava mais. Aí, como ele percebeu que ele estava perdendo, ele começou a segurar, a empurrar, e os árbitros davam falta nele. Dava que um gol. Ele levou uns 4 que é um gol, se não for mais, de falta. E ele ficava bravo com os árbitros que davam falta nele. Porque era a rádio também. Mas ele me segurava, ele me empurrava. Você sabe por quê? Uma coisa é você lutar e uma coisa é você também pensar. Eu cansei. O que eu ia? Na hora que eu chutava, eu ia pro clinch, enrolava, não segurava ele, mas ele saía, eu saía junto acompanhando o corpo com ele e ele me empurrava, levava a pauta. Eu não estava empurrando ele, mas ele fazia assim, eu fazia junto. No corpo a corpo. Só na malandragem, né? E o final da luta, sabe quando terminou? 7-6. Para você. E eu cheguei a abrir 4-1. Porque aí você vai cansando também, não tem como você. E o cara, ele vinha para cima. Ele era um cara que ele não queria perder. No entanto, ele não subiu no pódio comigo. Entendeu? Então, são alguns detalhes dessa experiência internacional. E fora os campeonatos brasileiros também, que eu disputei 2 campeonatos brasileiros Master e fui campeão nos 2 também. Então, a trajetória aí das competições. Não só de quem ensinou e orientou, mas também provou para os alunos que sabia, não só provou para os alunos que sabiam que eles estavam passando ali dentro do ringue. Você pensando friamente, era uma responsabilidade muito grande para mim, porque muitos não fazem isso. Por quê? Ele tem medo de se expor. E como eu não tinha esse medo de me expor, era eu com eu vou para a luta. Estou preocupado se eu vou ganhar, eu vou perder, eu vou me apresentar ao máximo, porque tudo que você vai fazer, você tenta fazer seu melhor. Isso é verdade. Se eu fizer o meu melhor e não ganhar, pelo menos quem está ali assistindo, eles vão saber que você se esforçou, né? Você teve ali, aí eu perdi, porque eu gosto sempre da luta lutada, né? Mestre, e sobre o US Open, você tem alguma história aí interessante para contar para a gente? Alguma que você queira separar? O US Open. Bom, o US Open, nós participamos primeiro em 94, foi em Colorado Springs, no Texas. O Wallace eu levei o Wallace, levei mais atletas também que foram, tá? A gente foi acho que 6, e aí o Wallace competiu Ponce e luta. E no Ponce, o Wallace foi vice-campeão. E a luta, nós ganhamos 2, mas não conseguimos ir para frente assim no evento. Aí foi 95, nós também teve um evento, essa daí foi muito sofrido para mim, essa de 95. Eu fui com 10 atletas para o US Open. Mas naquele tempo, você mandava a sua inscrição pelo fax. Você mandava pelo fax e você acertava quando chegava lá. A inscrição estava certa. Aí cheguei,
no dia do peso, para fazer as arredondar as situações. E ele falou: seus atletas não estão. Não está escrito. Seus atletas, você não mandou a relação. Falei: como não mandou? Mandei todos assim por fax. Não está. Eu com 10 atletas. Aí isso foi 8 horas na pesagem. Rapaz, você imagina um sofrimento. E nós tínhamos lá, e eu não dominava muito o inglês, porque o inglês para mim eu não consigo dominar. Eu não falo nada inglês, você quer saber. Eu vou na raça mesmo. Aí eu falava um pouco com espanhol, que conseguia entender, e ali na arbitragem era não. Aí os caras da organização falaram assim: olha, nós temos 80 atletas fora do evento. Tem coreanos fora do evento, por causa de inscrição. Aí eu falei assim: mas eu não estou errado, minha inscrição veio. Aí eu pedi para minha esposa, ela tirou a memória do fax, fez a cópia e mandou para o hotel. Eu fui no hotel e apresentei aqui, ó, as 10 inscrições aqui para vocês. E aí? Nessa data. Mas mesmo assim não tem jeito de colocar, porque se eu abrir para você, eu vou ter que abrir para outros. Eu falei: mas qual a culpa minha de os outros não estar certo? Eu estou certo. Rapaz, quando foi 6 horas, 18 horas, das 8 da manhã às 18 horas, eu não dei sossego, eu levava não toda hora, mas eu estou atrás. Aí eles falaram assim, o organizador do evento veio, chamou a todos e falou assim: é o seguinte, nós vamos abrir uma exceção, porque nós temos o Brasil, que ele está oficial, que os atletas deles não foram inscritos por falha da organização, e nisso nós vamos abrir para vocês. Ele falou assim: se eu abrir, eu vou ter que abrir para os outros. Aí abriu para os 80. Caramba. Aí ele falou assim: vocês vão para a pesagem. É uma pesagem só, não tem segunda chance. Passaram todos na pesagem. E aí, para você ver como é que Leonardo, as coisas como se acontecem. Aí os outros atletas não ganhavam um, perdia outro, mas o Wallace foi caminhando na dele. Ele ganhou a primeira luta do Canadá, a segunda luta de um coreano militar, a terceira luta, não me recordo quem foi, a semifinal de um brasileiro, e foi para a final com outro coreano militar. Aqueles que é os duro mesmo. Aí, enquanto o coreano militar, a luta continuou, pá. O Wallace saiu ganhando, e aquela história que os pessoal sempre sabem, né? Se o Wallace sai ganhando de 1-0, é difícil de você buscar, porque ele é contra-atacante nato. Era difícil. Aí, quanto mais ele ia para cima, o coreano desesperado, mais levava. E aí a gente foi campeão do US Open. Mas como é que foi a sua experiência no Mundial Juvenil de 1996? Em 96, foi o primeiro, foi o campeonato mundial júnior em Barcelona. Tá? E ali foi a minha primeira experiência com o técnico oficial participando. Teve mais vários técnicos, não teve só eu não, teve mais vários, mas eu tinha meus atletas e ali foi o técnico. Você sabe que anteriormente fazia isso e ia mais pessoas, né? E aí foi a primeira experiência no juvenil, que foi a Carmen, em 96. Em 98 a gente foi para o Mundial da Turquia, em Istambul, e foi uma coisa bastante assim colocado, que foi um dos melhores resultados que o Brasil teve em Mundial. Eu estive conversando com o Kioshi esse tempo também, que o Kioshi acompanhou nós nessa trajetória, nesse Mundial. Ele estava com um delegado de equipe, né, ali de frente, e nós tivemos o primeiro vice-campeão mundial juvenil do Taekwondo do Brasil, o Wallace. E aí teve terceiro, teve assim, Marcel, Márcio, Diogo Silva, né? Então teve ali uma gama que eu não me recordo assim todos eles, mas foram bem, tá? E interessante que essa final do Wallace com o coreano foi a última luta,
E essa luta, o Wallace fazia os pontos. O que acontecia em decorrer da luta? O coreano, ele prendia a perna do Wallace e andava para cima do Wallace, o Wallace caía. Cara, você está com a perna pulando, como é que você não vai parar? E ele segurando. Aí o Wallace caía, a arbitragem dava falta dele, caiu. E 2 vezes aconteceu isso, e as 2 vezes ele deu meia falta. E o Wallace fazia ponto nítido, que eles bandavam encaixado e não davam. E não davam. Aí você imagina, sabe quanto terminou a luta? Eu nunca vi um resultado dele na história do Brasil, em qualquer evento eu nunca vi, e você também não deve ter visto. Já viu uma luta terminar -1? Foi essa. -1. As 2 faltas que ele deu, 2 Kyongô, o que terminou a luta. Aí nessa passagem assim, só relatando, foi uma vaia enorme no ginásio. Todo mundo que estava no ginásio vaiou a arbitragem. Inclusive teve o Tilico, que ele saiu, que eu acho que foram lá discutir com um árbitro, que realmente... Aí teve uma coisa interessante. Quando terminou a luta, o técnico da Coreia, ele não acompanhou o atleta dele. Ele saiu abraçado com o Wallace e falando em inglês, né? Você é um atleta muito bom, não desiste, tal, gostei, tal. Aí no outro dia, surgiu o coreano técnico, eu vi que ele veio na equipe e me chamou, né? Ele falou assim, nem, queria saber do Wallace. Aí eu falei, eu contei que ele estava na arquibancada sentado um pouco acima. Você sabe que coreano eles não chamam assim, né? Eles fazem assim, é o respeito. Assim, acho que não é legal a chamada. Aí ele chamou, o Wallace desceu, ele pegou o Wallace pro braço, andou dentro do ginásio mais ou menos 50 mais metros, foi na equipe da Coreia, pediu para ele ficar sentado, trouxe uma caixinha fechada, uma gravata do Gungan, uma gravata, deu para ele de presente. Aí passou mais ou menos 1h30, 2 horas, aparece o coreano que lutou com ele, o do boi faixa. Entendeu? Isso é uma coisa que marca. Isso foi bom para o Brasil, não só para nós, mas reconhecimento dos outros países. Era um mundial. As pessoas ficaram sabendo de algum relato desse e fez realmente uma história, né? Vamos falar sobre os talentos, os grandes talentos que você descobriu. Carmen, Wallace e Natália. Bom, a Carmen, né, que foi aquela história, né, levou o irmão para treinar, o irmão parou e ela começou. Se eu te falar que nesse percurso ali, a minha esposa também foi faixa preta, tá? E eu vinha trabalhar, porque naquela época eu tinha trabalho, eu não era empresário, eu tinha meu emprego. E eu construí uma academia no fundo da minha casa. Coloquei uns canaletão ali, um espaço até bom, 10x10, mais ou menos, assim, na época era bom. E a Carmen começou, e a minha esposa passava alguma coisa de treinamento para ela, e a minha esposa falou assim, ô Clóvis, essa atleta, a Carmen, ela é uma atleta muito boa, ela tem estilo. Aí foi quando a gente começou a pegar ela para treinar. E aí, Carmen continuou nessa pegada, foi a primeira atleta a representar o Brasil nas Olimpíadas de Sydney 2000, tá? E dentro desse percurso ela participou de mais Olimpíadas, aí vem Mundial, Pan-Americano, Jogos Sul-Americanos, um relato interessante no Brasil, que ela ganhou de uma venezuelana, ela tem 1,59 m, acho que a Carmen, coisa assim, e ela ganhou de uma venezuelana de 1,80 m. Caramba! Só que ela pegou a cabeça com chute anti-agui, né? Aquela que você pega de fora para dentro. E essa foi uma coisa que eu achei interessante nessa sequência, porque a Carmen sempre foi... Eu sempre treinei muito atleta, mas eu não treinava tudo igual. A Carmen perna curta, como é que eu vou treinar ela com perna grande? Então eu trabalhava muito ela na curta distância.
corpo a corpo. Então eu fazia ela no corpo a corpo. Quando a adversária chutava, ela encurtava e batia. E ou você encosta na hora que ele chuta, ou fica longe que ela não te pega. E seria essa a regra. Se ela chutar, você encurta, bate canela, não vai bater em você. O pé não vai encaixar. E você no corpo distância, você só gira o corpo e bate. E se você ficar longe e ela entrar, você dá uma saidinha do chute dela e pronto, acabou. Ela entra de novo, você encurta. Então eu ficava nesse jogo e eu tinha esse trabalho tático com ela, assim, porque se eu fosse treinar ela no paralelo junto, ela não chegava, porque o estilo dela de luta era diferente das outras. Você não tem esse preparo, esse conhecimento de você discernir, né, o que é melhor para o atleta. Eu sempre tenho muito bem isso. Como é treinar os filhos? Descobrir que eles têm talento. Olha, eu acho assim que nessa trajetória de treinar filho, e às vezes, não é que eu cobrava, eu queria disciplina, entendeu? Então, às vezes, eu tinha, em alguma situação de você, desencontro, de coisa, eu falava com ele, assim, olha, cuidado, não faça isso, tal. E isso foi surgindo, porque o Wallace sempre foi um atleta de muita linha. Ele não era de conversa, ele não era de muito papo, ele não era de ficar conversando. Às vezes o pessoal falava assim, nossa, o Wallace é metido. Não é, cada um tem uma personalidade. Ele fazia filmagem para viajar para o campeonato, só para você entender, falava assim, ô Wallace, dá um sorriso. Não conseguia tirar dele assim. Não tem nada engraçado para me rir, você está entendendo? Essas coisas, mas é a personalidade da pessoa. E ele sempre... Se eu te falar para você, quantas vezes o Wallace sentou na banca, para mim corrigir de técnico é pouco. A hora que ele estava lutando, eu falando, ele ia se corrigindo. Eu sentava, não tinha o que falar para ele, porque ele já tinha corrigido. Eu fiz algumas correções, pouca coisa, uma vez lutando com o Sérgio Alberto em Londrina, que o Carlos Negrão mudou a posição porque o Sérgio Alberto chutava de esquerda, ele mudou de direita. Eu falei, Wallace, o Sérgio Alberto mudou de posição e já estava ganhando, né? Você vai chutar, você vai pôr na tua perna direita atrás, você troca a base e entra para a esquerda, porque ele não vai esperar a tua esquerda. Aí foi 2 chutes desse com a trocada de base e o Sérgio Alberto voltou na posição normal, para a esquerda atrás. Então essas coisas, alguma coisinha que eu fiz. O Sérgio Alberto também era um grande lutador. Ele lutou várias vezes, mas ele dava trabalho. O outro, mais novo, ele não treinou muito tempo, ele começou, que eu acho que quando ele começou... Porque o Wallace, eu levei ele para treinar, ele tinha 5 anos. Quando ele nasceu, eu já treinava taekwondo. Eu falei assim, eu não vou levar o meu filho para treinar taekwondo, porque eu faço. Quando ele tive 5 anos, eu falei a primeira vez para ele, o pai faz taekwondo, trouxe para academia, você quer fazer? Ele falou, quero. Mas eu nunca peguei na perninha dele para ficar levantando umas... Porque eu acho que não é porque você gosta, que teu filho tem que fazer o mesmo que você gosta. Aí o mais novo, ele acompanhava desde cedo, ele participava de algum campeonato brasileiro, acho que ele disputou 2, foi 2 vezes campeão brasileiro, mas era assim, teve um que ele participou da seletiva e o outro não tinha ninguém para ir no peso dele. O Paraná não tinha. Eu falei, ué, tu tem uma vaga no peso assim, assado, você vai? Ele foi campeão. E disputou também os Pan-Americanos também, como eu falei para você, e deu tudo certo. E Natália? A Natália foi um surgimento assim diferente também. A Natália tem uma história assim, que ela veio uma amiga dela, trouxe ela para a academia. Aí no que ela chegou, ela apresentou, começou a treinar um dia, no segundo dia eu perguntei para a mãe dela assim, ela já fez algumas artes marciais? Nunca. Ela gosta de basquete, de vôlei, mas ela tem, tipo assim, um sonho olímpico, né? Eu falei assim, olha, ela tem todo jeito de se dar bem, porque parece que ela já treinou tempo. O estilo, né? Movimento, chute, essas coisas. E aí foi a trajetória que ela começou, um percurso na aula da base, né? E eu tinha um grupo de faixa preta que treinava vermelho e preto, não tinha nenhum colorido abaixo de vermelho e preto. Aí eu parei o grupo, ela era faixa amarela, falei assim, pessoal, nós vamos trazer a Natália para vir para cá, treinar com vocês, que nós estamos perdendo o tempo dela lá, que ela tem muito potencial
e dá para se encaixar aqui com nós. É difícil você falar para faixa preta isso, né? Colocar uma faixa amarela. Aí tudo bem, você segura o pé com ela, aí pam, surgiu o que surgiu. Um campeonato, uma seletiva para o Mundial Júnior em Killern, na Irlanda. Só disputava vermelha e preta. Ou é só preta? Era só preta. Aí, Federação Paranaense, falei assim, pessoal, vou homologar a Natália faixa preta. Metemos documento, mandei para a confederação, oficializou ela faixa preta. Seletiva brasileira, campeã mundial, foi 5 lutas. Quando chegou a final do Mundial Júnior, eu achei interessante. Porque quando foi na semifinal, eu levei ela para o hotel, fiz ela descansar, falei, você relaxa, eu vou voltar para o evento só na hora, porque deu um espaço para o final. Chegou, na hora que colocamos, dobrou, fomos entrar, a canadense assim, dormindo, e a Natália, ela não... Porque eu já aqueci ela, já pus ela para movimentar chute antes da luta, eu deixei, já chega... Porque você não pode entrar frio para a luta, você já tem que ter um pré-aquecimento, faz de conta que já fez um round. E a canadense, do jeito que ela fez, ela estava fria. Até quando ela entrou na partida, a Natália já tinha, ó. Surgiu o primeiro título mundial de taekwondo do Brasil, Natália Palavini. E você era o técnico? Sim. Teve essa... Lá eu tava. E para 2004, como foi? 2004 já foi assim uma barra de técnicos querendo ir, aquela concorrência, né? E aí o Marcelino era o diretor técnico, né? Ele falou assim, é o Clóvis que vai. Porque naquele tempo estava o mestre Pan, que estava no Brasil, né? E ele queria ir com o técnico. Aí eu fui para as Olimpíadas e chegando lá, em treinamento, a Natália acabou se machucando treinando com o Diogo. Deu um chute, pegou o peito do pé, quebrou. Muleta para lá e para cá. Aí tal, fizeram uma ressonância, não estava quebrado, só luxou. Machucou, porque ela já estava preparada se precisasse dar uma anestesia, para na hora da luta, mas mesmo assim estava dolorido. E ela foi para a luta, falei assim, Natália, popa teu pé esquerdo, não chuta com ele. Porque é só se for preciso, porque não... Ela lutou só com uma perna, foi ganhando. A hora que foi disputar o bronze, porque naquela época não subia 4 no pódio, só subia 3. Aí ela disputou o bronze e perdeu o bronze. Perdeu para a venezuelana, eu acho, né? Venezuelana. E a venezuelana era uma cavala. É, eu lembro. Ela era famosa nos anos 90, né? Não, e ela era difícil. A Natália era nova ainda. Ela estava no começo ali, né? Não estava ainda com aquele pique total. Mas, por exemplo, se lá tivesse subido 4 no pódio, ela teria sido bronze já lá. Depois desses Jogos Olímpicos, foi que você decidiu seguir outro rumo? Quando terminou as Olimpíadas, 2004, nós voltamos, aí começo de 2005 o COB ligou, Clóvis, vamos fazer a renovação de contrato. Só que daí eu disse que eu não tinha mais interesse em ser técnico da seleção. Aí eles comentaram comigo, Clóvis, mas sua equipe feminina são os melhores lutadores de taekwondo do Brasil, são suas alunas, o taekwondo vai perder. Eu falei, mas acontece que eu tenho minha empresa, eu tenho ótica, eu preciso estar de frente. Então, eu falei assim, eu não tenho mais interesse. Ele falou assim, eu vou deixar para você pensar. Se você continua, eu falei, não, minha decisão, eu agradeço, né, a vocês, mas eu realmente eu não tenho mais interesse em ser técnico da seleção. Aí, a partir daí, realmente eu me desliguei do taekwondo. Uma fase que todo atleta técnico ou pessoa que teve envolvimento com treinamento ou aulas de taekwondo às vezes passa, é a chamada transição de carreira. Quando um atleta se aposenta, por exemplo, ele precisa planejar o que ele vai fazer. Pelo que nós conversamos, você teve uma vida em paralela
essa de treinador e técnico do taekwondo, de trabalhar em ótica. Então, conta pra gente como é que foi essa tua história para inspirar outras pessoas a ter essa mesma carreira, pelo menos de ter ali uma segunda carreira em paralelo. Sim, eu acho isso interessante porque a nossa vida do nosso esporte, o taekwondo, às vezes ele não é bem remunerado. A gente não sobrevive. Só você falar, essas pessoas falar que vai dar o taekwondo e sobrevive é muito difícil. Então eu tinha o meu salário de profissional de ótica e eu ganhava do taekwondo também, mesmo não sendo profissional do taekwondo, trabalhando porque os meus eventos que eu participava fora, eu não tirava dinheiro do bolso. Praticamente é o dinheiro do taekwondo que eu dava aula, eu guardava e eu viajava, porque a gente pagava tudo do bolso naquela época. Então eu vejo assim, as pessoas hoje, se quiser estar podendo juntar entre uma carreira profissional em trabalho paralelo e você tem um taekwondo, você está mais bem estabilizado, dá uma posição de profissional diferente. Embora que hoje o esporte como está, as pessoas não conseguem fazer isso, né? Eu vejo que as pessoas, quando eles pegam para o taekwondo, eles funilam o taekwondo, se forma educação física, tem todo um trabalho, e realmente não é fácil. Mas vou ser sincero, não é fácil sobreviver de taekwondo hoje, não. Aí eu vou te falar para você, eu comecei em ótica, a trabalhar em ótica, 77 e taekwondo 78. Então foi praticamente ao mesmo tempo, né? Porque eu comecei a aprender ótica em 77 e comecei a aprender o taekwondo em 78. Em 92 eu adquiri a minha empresa, porque daí fiquei de funcionário, 10 anos numa empresa e 5 em outra. Aí surgiu uma oportunidade e eu adquiri a empresa. Hoje eu tenho em Londrina, eu tenho 2 óticas Persona, uma ótica Zeiss ZBC, que é uma ótica alemã, aquela foto que eu mandei para você. Que é do mercado A, né? Pelo que eu pude ver. Sim, a Zeiss é alemã. Top. É um produto de primeira linha, né? O Wallace tem uma em Cornélio Procópio e o meu filho mais novo tem uma em Rondônia. Eu ouvi falar nisso. Eu ouvi falar. Se eu falar em termos de ótica também, ô Leonardo, a ótica Nossa Persona, que é daqui de Londrina, o grupo alemão, ele fez um convite para 40 empresas do Brasil para uma viagem para Berlim. E a nossa ótica foi escolhida entre essas 40. Parabéns. Então eu tenho um privilégio também de algumas coisas dessas acontecendo na parte profissional também. Claro. E eu fui para Berlim no lançamento de uma lente chamada Drive Safe. Então, e outra coisa, tudo pago, não gastei um centavo do bolso. Você acha que alguma empresa faria alguma coisa para alguém se você não representasse ela? Eu trabalho com a Adidas desde 2009. Desde 2009. Trabalho com o alemão esse tempo todo e sei como é difícil. Mestre, qual é o conselho que você quer deixar para as futuras gerações aí do taekwondo? Eu vejo assim, para a futura geração do taekwondo, é que os professores eles consigam fazer com que os seus alunos tenham disciplina, tenham respeito e que cobrem deles, não coloquem na cabeça deles. Por exemplo, hoje nós temos uma dificuldade enorme sobre, às vezes, relacionamento, pais, filhos. E, às vezes, quando eu fazia os exames de faixa, eu cobrava muito notas escolares, a disciplina, chegar em casa, como arrumar uma cama, onde coloca os calçados, onde deixa a bolsa, porque você já começa a colocar o início da vida dele. Porque criança, ele é igual um computador novo. É a base, é ali que ele aprende, é ali que ele dá a sustentação da vida dele. É fácil você ensinar uma criança a ser gente boa, a ser gente de personalidade, do bem. Mas ele aprende na infância. Eu tenho provas de alunos hoje que têm 40 anos que falam: o senhor é meu segundo pai. Vários alunos. Nós temos um grupo do WhatsApp que eles colocam eu ali como o paizão deles. Tem um atleta na Inglaterra, chama Fernando Frederico, e sempre também a gente está conversando. É isso aí. Então, o que eu quero passar é isso. Que saibam lidar. Eu falo assim, na vida das pessoas. Uma criança é uma pedra bruta,
que tem que ser lapidada, polida, para ter um bom brilho. Significa isso, pais, você é responsável por seu filho, acompanha ele. Se você vê que você tem um filho, chega em casa, não está legal, o que aconteceu? Filho, aconteceu alguma coisa? Porque os maiores perigos que nós temos hoje são aquelas pessoas mais próximas de nós, que a gente confia demais. Quando você vê, se aproveita de uma criança, e isso acontece meio... Então, os pais têm que estar muito ligados. E tem muitos pais também que, às vezes, levam os filhos para treinar, ele nem sabe como que o professor é, o que ele ensina. Meu filho está fazendo esporte. E aí? Você foi alguma vez assistir o seu filho treinar? Você acha que aquilo que o professor ensina realmente é aquilo que seu filho tem que ouvir? Então, eu penso assim, então, professores, consigam disciplinar, porque quando você trabalha a vida de uma criança, você ensina a disciplina para ele, tudo se acontece bem na tua vida e você vai estar ajudando o ser humano a ser gente boa no dia de amanhã. Isso que é o importante. Isso é verdade. Mestre Clóvis Aires, foi um prazer conhecer sua história, conhecer detalhes da vida dos nossos atletas aí mais famosos que o Brasil já teve, os grandes campeões e outras grandes lições que você compartilhou conosco. E como eu venho dizendo aos entrevistados agora, nós criamos uma premiação que é a medalha de Taekwondo Legend para homenagear essas pessoas que tanto lutaram pelo nosso esporte e principalmente agora próxima à Olimpíada. E eu te considero o maior descobridor de talento que esse país já teve no Taekwondo. E espero que outros surjam também. E o principal, que os que estão aí hoje não estariam aí se não fossem pelo trabalho que os anteriores fizeram. Todo mundo tem alguma colaboração nisso. Dizer que você é uma lenda do Taekwondo e falar em nome da comunidade do Taekwondo brasileiro, que nós nunca vamos esquecer todo esse trabalho, a tua história. E em breve essa medalha vai ser enviada para você e gostaríamos de ver um momento especial onde, de repente, se for possível, os seus filhos te entreguem essa medalha. Por quê? Nós sabemos também que, em geral, o técnico ele não recebe medalha. Ele treina, vai com o atleta e trabalha ali para ver o sucesso de outro, mas às vezes não é reconhecido. Então esse trabalho que estamos fazendo é justamente para isso. Mostrar que nós nos importamos e aprendemos com cada um de vocês. Você é mais uma lenda do Taekwondo do Brasil. Leonardo, só tenho que agradecer essa oportunidade de eu poder estar falando realmente. E o meu coração sempre, eu peço e quero sempre as pessoas de bem, que sejam pessoas felizes, que respeitem uns aos outros e que tenhamos dias melhores o dia de amanhã, porque a nossa vida não é fácil, né? E o que vocês estão fazendo sobre esse relato é tão interessante. Mas eu deixo meu relato aqui do fundo do meu coração. Eu sou muito feliz com tudo que eu fiz na vida. Sempre quando eu fiz consciente do que eu estava fazendo. E sei que teve resultados, os atletas estão aí, mas eu digo assim, hoje, digamos assim, Clóvis, vamos falar assim, tem mais algumas entrevistas que você vai dar? Eu diria assim, talvez não, porque eu acho que aqui eu estou colocando já uma coisa e já relatei tudo que eu tenho. Você já foi o cara privilegiado de estar sabendo isso daí, mas quando a Carmen falou comigo sobre isso daí, eu resolvi fazer esse fechamento com ouro. Eu comecei e estou fechando com chave de ouro aqui com você para que isso fique relatado. Tá? Foi um prazer enorme estar falando com você, mesmo nunca ter conversado com você, mas é uma satisfação. Eu te agradeço imensamente aí pela oportunidade e é muito importante para mim também, porque eu, mesmo sem ele conhecer, eu também sempre fui seu fã. Eu conheci a sua imagem,
mas também é muito bom estar conversando com você e dar essa oportunidade não só a mim, a oportunidade não é só minha. A oportunidade também são das pessoas do Taekwondo, de conhecer essa história e ficar para a posteridade. Quem quiser vai ter a oportunidade de conhecer todos os nossos técnicos, atletas, a nível olímpico e a nível internacional, fora outras histórias que vêm pela frente. E essa é só a primeira temporada. Muito obrigado, mestre. Nada. Um grande abraço aí.